Havia quem jurasse que certas noites eram diferentes. Noites em que o vento parecia carregar um lamento estranho, arrastando-se pelas frestas das casas. Foi numa dessas madrugadas que uma mulher do sertão disse ter visto, pela janela do quarto, a sombra de algo que não era humano. Um vulto curvado, de respiração ofegante, rondava o berço onde dormia sua filha pequena. O ar ficou pesado e um cheiro forte, parecido com um enxofre queimado, tomou conta do ambiente. Quando tentou gritar, a voz simplesmente não saiu. Só restou observar, paralisada, dois olhos amarelados e frios encarando a criança. Pela manhã, a menina despertou febril, e na madeira do berço ficaram arranhões fundos, como marcas de garras. Os vizinhos não tiveram dúvida. A Cuca havia passado por ali, escolhendo mais uma vítima para assombrar. E você? Acredita que a Cuca ainda ronda os que ousam duvidar dela? Comente aqui embaixo a sua opinião e não esqueça de deixar o like para que mais pessoas conheçam histórias tão sombrias como essa. A Cuca é um dos principais seres mitológicos do folclore brasileiro e, sem dúvida, uma das figuras mais temidas. Conhecida por raptar crianças, sua forma varia conforme a tradição. Para alguns, ela é uma bruxa velha, de cabelos brancos e garras afiadas. Para outros, assume a aparência monstruosa de uma feiticeira com cabeça de jacaré, imagem que ficou marcada no imaginário popular. Essa forma híbrida intensifica sua aura de terror. O olhar frio do réptil, unido à malícia de uma velha que conhece segredos proibidos. Sua simples menção já é suficiente para provocar silêncio e arrepio entre crianças e até mesmo adultos, pois sua sombra carrega a promessa de pesadelos e castigos. A origem da Cuca remonta às lendas ibéricas da coca, ou coco, seres usados para amedrontar crianças desobedientes. Durante a colonização, essas tradições foram trazidas para o Brasil, onde se misturaram com crenças indígenas e africanas. Aqui, a figura se fortaleceu, adquirindo características únicas, não mais apenas uma criatura assustadora, mas uma entidade maligna que age com inteligência e crueldade. Sua presença na cultura popular transformou-se em um verdadeiro símbolo do medo noturno, sendo constantemente citada em cantigas, histórias e até mesmo no imaginário religioso, como uma lembrança de que o mal pode se esconder nas sombras. Diferente de outras figuras folclóricas que possuem lados protetores, como o Curupira ou a Iara, a Cuca é puramente maléfica. Sua função é raptar, punir e espalhar medo. Em muitas versões, ela não tem idade conhecida e pode ter mais de 1000 anos, surgindo repetidamente para atormentar novas gerações. Uma tradição curiosa diz que, a cada 1000 anos, nasce uma nova Cuca a partir de um ovo misterioso. Quando isso acontece, a Cuca anterior se transforma em um pássaro de canto triste, enquanto a nova assume seu papel, ainda mais cruel e poderosa do que a anterior. Há também a crença de que não existe apenas uma Cuca, mas várias, como se fossem uma subclasse de monstros semelhantes ao bicho-papão, cada qual espalhando terror em diferentes regiões. Essa ideia foi reforçada por Monteiro Lobato em seu livro O Saci, 1921. Lobato a descreveu como uma horrenda bruxa, velha como o tempo, que vive em uma caverna na floresta, dorme apenas uma noite a cada 7 anos e tem audição apuradíssima. Sua aparência, segundo ele, é inconfundível. Cara de jacaré, garras de gavião e uma voz que ecoa como um lamento nas noites silenciosas. Dizem que basta ouvi-la sussurrar o nome de alguém para que esse seja marcado por infortúnios, como se o nome da Cuca se infiltrasse em sua vida, e só ele já é suficiente para acabar com ela. Ao longo da história, a Cuca se transformou em símbolo do medo infantil e da autoridade dos adultos. Pais e avós recorreram a seu nome para disciplinar os filhos. Dorme logo, senão a Cuca vem te pegar.
Essa frase, repetida por gerações, fez da Cuca uma sombra constante na imaginação das crianças. Mas relatos vão além da ameaça oral. Há registros populares de crianças que desapareceram por horas ou dias e, quando encontradas, diziam ter sido chamadas por uma velha, de rosto deformado e olhos que brilhavam na escuridão. Essas descrições frequentemente remetem à figura da bruxa jacaré. O medo não era apenas do rapto físico, mas também do domínio psicológico. Muitas tradições afirmam que a Cuca tem o poder de entrar nos sonhos, paralisar suas vítimas e levá-las para reinos desconhecidos da noite. Sua ligação com o sono a torna ainda mais perturbadora. A Cuca é descrita como criatura que age quando a casa silencia, rondando os quartos e observando. O fato de aparecer durante o sono infantil a aproxima de fenômenos reais, como o sonambulismo ou terrores noturnos, o que pode ter reforçado sua lenda ao longo dos séculos. Assim, a figura da bruxa jacaré serviu para dar forma ao inexplicável: o medo das crianças, os desaparecimentos e até mortes misteriosas. Outro aspecto curioso é sua ligação com a metamorfose. A tradição do ovo a cada 1000 anos cria a ideia de uma entidade que nunca morre realmente, mas se renova. E o detalhe da antiga Cuca virar um pássaro de canto triste dá um tom poético e macabro à lenda, como se houvesse uma linhagem eterna de maldade sempre à espreita da próxima geração. O fato de não existir uma única versão, podendo ser uma velha, uma feiticeira ou um monstro com feições de jacaré, torna a Cuca ainda mais ameaçadora. Sua imagem muda conforme a região, mas o medo permanece o mesmo: o de perder o que se tem de mais valioso, as crianças, para um ser contra o qual não há defesa. E é justamente essa incerteza, essa multiplicidade de formas, que garante a sobrevivência da lenda. A Cuca nunca é totalmente conhecida e, por isso, nunca pode ser derrotada. A Cuca não é mais que uma lenda para assustar crianças. Ela é a personificação dos medos mais profundos da humanidade. Representa a noite, o sono, o rapto e a perda, forças que estão além do nosso controle. Sua forma de jacaré reforça essa ideia: fria, implacável, sem piedade. O fato de atravessar séculos, de se reinventar a cada geração e até de aparecer na literatura de Monteiro Lobato mostra a força desse mito. Ao contrário de outras figuras folclóricas que podem ser apaziguadas ou enganadas, a Cuca não pode ser contida. Quando ela decide aparecer, nada pode impedi-la. Ainda hoje, seu nome é suficiente para provocar arrepios, porque no fim, a Cuca não é apenas uma personagem do folclore. Ela é um lembrete sombrio de que nem sempre estamos seguros, nem mesmo dentro de casa, nem mesmo durante o sono. Quando a noite cai e o silêncio domina, talvez seja melhor se apressar em fechar os olhos, antes que a Cuca venha buscar você.